Olá, meu nome é Tiago Feijó e na aula de hoje, nossa aula 6, iremos falar... Olá, meu nome é Tiago Feijó e na aula de hoje, nossa aula 06, iremos comentar e aprofundar sobre a identidade visual no artesanato. Para começar, nessa aula, iremos iniciar com a apresentação de 3 catálogos de produtos diferenciados, pois todos o trabalho... Voltando aqui, o slide número 1, né? Nessa aula, iremos iniciar com a apresentação de 3 catálogos de produtos diferenciados, pois todo o trabalho foi realizado com coerência com a sua identidade visual. Vamos lá, então. O caso desse slide número 1 mostra uma bolsa chamada de bolsa 01, né? Que no caso seria uma bolsa estilo aquele Maria Bonita, né? Seria um estilo Maria Bonita. Tá, no caso, o importante da gente estar ressaltando desse catálogo é uma coerência que existe dos materiais desenvolvidos da identidade visual, né? No caso, desde mesmo o logo, todos os materiais, eles entram em sintonia com os produtos, né? No caso, como vocês podem ver, até mesmo a imagem, né, que foi feita lá em Canoa Quebrada, ela entra em sintonia com esse lado do sertão, né? Então, assim, os produtos são todos feitos de fuxico, né? Aquele fuxico que é formato triangular, e dessa forma o logo deles, como vocês podem ver, também segue todo esse padrão triangular, né? Mesmo que seja formando um objeto geométrico, mas isso aí a Gestalt explica, né? No caso, a unificação desses elementos aí vai gerar uma nova imagem, mas todos são feitos com um triângulo, tá? Então eu vou passar aqui para vocês entenderem um trabalho bem feito de identidade visual no artesanato, pode trazer um benefício muito grande para você e seu grupo, né? E ampliar esse horizonte de vendas, né? De acordo com o mercado que você está atuando, tá? Nessa segunda imagem podemos ver uma bolsa, né? Que ela tem aquele escama de peixe, né? Ela traz uma sintonia aí com o mar, né? E aí ela está em cima de um barco, né? Com aquela madeira rústica, né? Então, assim, o grupo trabalhou a sua identidade visual nesse aspecto, tanto as cores, né, a sintonia com a imagem onde ele está sendo posicionada, o uso da tag, né, ou do tag, né, e todos esses outros elementos que a gente trabalhou e viu até esse momento, tá? Então vamos passar aqui um pouco rápido, porque são 3 catálogos bem grandes, tá? Então, assim, ó, essa outra bolsa pode ver que seguem estilos diferentes, né? Mais jovem, esse daí uma bolsa menor, né? E que tudo isso foi levado em consideração justamente nessa conjuntura que é a identidade visual, né? Você vê que os tons de azul estão presentes também na bolsa, né? Sempre o triângulo, né? Então isso fortalece o grupo, a sua identidade como grupo de forma geral, né? Isso fortalece de forma geral porque traz no tag, traz nas bolsas, traz em todos os elementos visuais que rondeiam o grupo, que é a sua identidade visual, elementos que estão todos em sintonia, não é isso? Outra bolsa aí vocês podem ver a aplicação do tag ali bem visível, né? Foi mais marcante, né? No tag ali vocês podem ver que tem um texto, né? Esse texto é da origem do grupo, é aquele texto que eu falei para vocês, que fala do grupo, ele tenta emocionar a pessoa que busca emocionar o cliente que compra esse produto, né? E isso faz todo sentido, porque o artesanato é um produto feito com muito amor, né? Feito com paixão, aquilo que faz. Então, é nada melhor do que tentar emocionar o cliente com um texto falando da história, né? Então, é um modelo bem diferente, né? De bolsas, também utilizando esse estilo de
Mas aqui a gente não vai falar de produto, mas o que eu estou falando é a sintonia que faz justamente na identidade visual como um todo, né? É um produto que ele não foge drasticamente de um para o outro, ele mantém algumas cores, mas esse aí tem cores que o outro não tinha, ok, mas dentro dessa sintonia de forma, cores e tudo, está tudo alinhado, tanto esse produto quanto os outros demais, com a identidade visual desenvolvida para esse grupo, tá? Essa outra bolsa também é uma bolsa talvez que segue um padrão um pouco diferente, né, com o uso do amarelo, mas como vocês podem ver, tem tudo a ver ainda com a identidade visual, isso não foge, isso entra como uma cor complementar, né, que vocês podem ter, mas dentro de uma limitação de cores, né? Ou seja, se você trabalha 3, 4, 5 cores, está ok, né? Acredito que o grande problema seria trabalhar uma gama muito grande de cores, né, que aí você perde a personalidade, você perde aquela exclusividade, a semelhança com o seu trabalho, né? As pessoas veem esse traço aí, já reconhecem que é seu, vê essa cor, já reconhece que é sua. Ok, né? Então vamos lá. Vocês podem ver agora uma foto melhor, onde ele sintoniza, no caso, com o mar, né? Então são o quê? São bolsas que, através dessa imagem de fundo, foi trabalhada uma sintonia com o litoral cearense, né? Até mesmo aparece ali o verde, né? Que tem muito a ver com o nosso estado do Ceará, o verde, né? Esse marrom, né? Então são cores que sintonizam muito bem com o nosso litoral. E como vocês podem ver, até mesmo a cor da corda, esse verdinho bem clarinho, sintoniza muito bem com esse outro tom de verde aí utilizado nessa peça, né? Você vê que entra em coerência até mesmo com aquele manual que a gente viu na aula passada, né? Que fala sobre o uso da imagem, tá? Esse outro padrão de bolsa, né, que utiliza o cinza, aquelas mesmas cores, e que volta aquele mesmo cinza daquela mesma bolsa que a gente viu no começo dessa aula, tá? Então, assim, ele muda as cores, mas sempre está dentro desse contexto, misturando entre si as próprias cores, que isso fortalece a sua identidade visual, né? E não a modificação a cada produto, que isso é muito comum no artesanato, algo que a identidade visual pode fortalecer com relação aos grupos, o indivíduo artesão como produtor, seria justamente a limitação, tá? Você trabalhar com um número limitado de cores, isso aí é bom para o seu negócio, tá? Porque no caso aí dessa coleção, ele tem uma gama grande de cores, mas isso se resume a 4 cores, 5 cores, e dentro dessas cores eles irão, né, trabalhar essas variações e essas diversificações dentro desse padrão limitado, né? E isso é muito importante, porque fortalece o trabalho da identidade visual do grupo, tá? No caso dessa bolsa, seria uma bolsa de mão, né? Acredito que seria aquelas bolsas femininas para guardar utensílios, né? Então, também segue esse mesmo padrão, volta aquele marrom, né? Que no outro foi utilizado apenas num detalhe, aí já foi utilizado de forma completa. Então, não é porque tem uma limitação de cores que existe uma limitação de ideias, né? No caso, esses produtos, quanto menos utiliza, mais marcantes são, né? E você tem que utilizar até melhor suas ideias para compor produtos dentro de uma gama de cores limitadas. Esse outro produto que já foi aplicado à foto de fundo, foi na areia, né? Uma foto que faz referência às dunas do Ceará, né? Faz referência à nossa cultura de forma geral, porque de certa forma vocês estão vendo até uns traços de caranguejo ali, aqui dali são rastros de caranguejo, ou seja, até mesmo isso ficou interessante nessa imagem, né? A questão do registro aí que
que somou para mim essa foto aí. E isso aí tem tudo a ver com a predefinição de imagens, né? Ou seja, essa coleção toda ela foi baseada em fotografias, né, de fundo que tragam esses elementos cearenses aí para a gente. Né? Ou seja, o público se identifica, para a gente do Ceará, essa duna, esse tom de areia, isso é algo muito comum, é algo que a gente já conhece do nosso dia a dia. Né? E aí, como a gente já falou em outras aulas anteriores, né, essa sintonia com o cliente, isso aí é algo muito importante, e quem consegue sintonizar o seu produto com os seus clientes está um passo à frente, tá? Essa outra bolsa também, que parece mais aquela bolsa estudante, né? Aquela bolsa que você coloca aqui de lado. Muito interessante, por sinal, traz uma cor nova, né? Que é esse azul marcante. Esse azul provavelmente já foi utilizado em outras bolsas anteriormente, eu não posso garantir aqui, mas com certeza está limitada a paleta de cores do grupo Aluá. Então, ele é uma cor que foi trabalhada já de forma pensada e definida, pré-definida nessa paleta de cores deles. Tá? Encerramos o grupo Aluá e vamos entrar agora na coleção do grupo Aluir. Esse grupo Aluir traz para vocês uma inovação muito grande na área de tecido, na área de fios e tecidos, que eu considero muito interessante, até inspiração aí para muitos grupos, tá? Que é esse trançado com os fios e tecidos, né, com o tecido. Isso é muito interessante, ela trabalha com poucas cores e isso deixa os produtos muito marcantes, né, e isso fortalece a identidade visual, porque se eles trabalhassem cada produto com a cor, provavelmente não teria uma identidade tão forte quanto eles têm trabalhando nesses tons. Né? No caso, esse laranja, bem chamativo, esse marrom, que lembra palha, né? Vocês podem ver a aplicação do tag lá nela. Então, bem interessante, também foi feito nesse clima de praia, né? Utilizando a jangada, que é um dos símbolos do Ceará. Então, vamos lá à frente que vocês vão ver muitas coisas interessantes ainda, né? Muitas ideias de produtos e que um produto bem embasado, que faz uma conjuntura interessante com a sua identidade visual, se fortalece, né, e pode muito bem melhorar as vendas e aumentar o seu leque de opções de mercado. Né? Porque sabemos que um produto que não trabalha muito bem a sua identidade visual, fica difícil de entrar em alguns tipos de loja, né, e de exportar. Então, você tendo um trabalho bem coerente quanto à sua identidade visual, isso pode facilitar até mesmo para ampliar para novos mercados. Essa outra bolsa é totalmente uma cor só, isso é muito interessante, tá? Porque isso fortalece demais a coerência do seu produto, né, com relação à identidade visual. Né? O uso do laranja na primeira bolsa, aí usa de novo, então você vai fortalecendo. Quando as pessoas veem uma bolsa laranja, já vão provavelmente lembrar ao grupo Aluir, tá? Então, vamos lá. Vamos passando aqui, ó. Ele já utilizou uma cor diferente, né? Como a gente não está falando especificamente aqui de produto em si, da relação desse produto com a identidade visual, né? E aí o grupo Aluir desenvolveu primeiramente uma identidade visual, mas tem um sol, não diretamente fala do laranja. Pois é, não precisa especificamente o uso do laranja das bolsas dentro de todos os materiais. Tá? E o que ele queria falar, o que ele quer passar para o público é sobre o sol do Ceará, esse sol o ano todo, tá entendendo? Então, o laranja simboliza o sol, tá entendendo? Então, vai trazer para eles esses elementos aí, tá? No caso dessa bolsa aí também, é uma bolsa, aquelas bolsas de ombro, né, pela alça que eu estou vendo que é um pouco larga, mas também traz essa mesma referência do laranja intenso, né, que só fortalece aí a sua identidade visual, tá?
Aí também já mesclando com aquele mesmo marrom palha que a gente viu na primeira bolsa, né? E ele fortalece mais esse trançado em tecido, né? Que é uma exclusividade desse grupo, né? Um produto que, na minha opinião, como designer, é um produto muito bem resolvido, tá? Ele é um produto que se encaixa muito bem com a sua identidade visual, né? Todos os elementos que foram compostos, tanto as suas embalagens quanto a sua tag, o cartão, são todos elementos de alto rendimento em conjunto, tá? Todos eles falam a mesma língua, né? Todos eles estão bem sintonizados, tá? Essa imagem, eu posso até falar alguma coisa de diferente com relação a esse gradeado, né? Tem um gradeado aí, uma cerca, algo do tipo, de fundo. Eu acho que combinou muito bem com essa imagem aí dessa bolsa, né? Que tem essa como se fosse uma grade também, feito com o uso do tecido, né? E assim, também ressaltando aquelas cores, né? Mudou um pouco, ó, mas está ali o laranjinha, né? Sempre voltando. Então, isso dá uma unidade à coleção. Vocês sentirem a sintonia da coleção como um todo, né? E vocês verem isso junto à sua identidade visual, isso traz um diferencial muito grande, tá? Voltamos ali ao marrom, né? Também feito de outra forma, e a criatividade do artesão muitas vezes é mais trabalhada quando ele é limitado do que quando ele pode fazer tudo, né? No caso aí do grupo, ele tem uma limitação de cor, e essa limitação de cores faz com que ele trabalhe ainda melhor o seu leque que existe em mãos, né? Então, se você diz para ele, você pode fazer todas as cores possíveis, então ele vai de repente fazer um de cada cor, né? E que isso aí acaba todo um contexto, né? Não só de coleção, mas como uma empresa em si, como um produto, né? Tipo, se o Expedito Celeiro, por exemplo, trabalhasse cores diferentes a cada produto, forma diferente, ele não seria quem ele é hoje, né? Então, vocês verem que a gente lembrar um pouco das aulas anteriores, que a gente falou sobre um pouco de Expedito Celeiro, então aquele olhar à primeira vista, né? Então, tenho certeza que os produtos do Grupo Aluí, como eles estão bem sintonizados com essa identidade visual, provavelmente você vai olhar futuramente esses produtos em qualquer canto que seja, você vai ver esse tipo de trançado, essas cores, você vai, isso é do Grupo Aluí, ou seja, isso é aquela impressão à primeira vista, né? Que fica bem marcante, tá? Vamos aqui, ó, voltando, um outro modelo, mesmo que com alça trançada, ele carrega as mesmas cores, né? No caso aí do laranja intenso. Então, é um grupo que não se preocupou em ter uma variação enorme de cores, ela se preocupou mais em ter uma força na sua cor, né? Ou seja, esse laranja com trançado, isso é muito forte, é muito marcante, né? Uma bolsa dessa em qualquer canto do mundo vai ser reconhecida, né? Então, assim, eu acho interessante isso, porque menos nesse caso é mais, né? Se você trabalha um menor número de cores, né, na sua identidade visual, você vai ficar mais conhecido por aquelas cores do que quem usa 10 cores, né? Tanto é que grandes empresas fazem propagandas mundiais, né? São líderes de mercado, utilizam 2 cores, uma cor, e são marcantes, né? E são reconhecidas por essas cores, tá? No caso, essa outra bolsa, né, acredito que seja a penúltima bolsa, também entra dentro dessa sintonia, não foge nada da sua identidade visual, né, tem uma coerência absoluta do começo ao fim aí, tá? Essa última bolsa também faz uma variação diferente aí do trançado, mas sem perder também qualquer sintonia, tá? Vamos entrar agora na última coleção, que é a coleção Inspira, né? Se você pode ver que logo de cara aí no logotipo do Inspira, né, você vai ver uma flor, né, que é feito com aquele traço de ponto à mão, né, que seria do crochê, né? Então, já de início você já entende mais ou menos qual é o universo
que atua, né? E claro, com os outros elementos da identidade visual se complementam de forma perfeita, né? Eu acredito que essa imagem de fundo veio a fortalecer muito, né? Ver esse cesto que é utilizado na pesca, né? Eu acho que tem a ver com esse traço aí da bolsa, mas ressaltando que aqui não estamos em questão, né? A questão do produto em si, mas sim a sintonia. No caso, falando da imagem, esse cesto entra em muita sintonia com as cores, tá? Com a forma, tá entendendo? Com a função da bolsa, né? Porque bolsas desse porte geralmente são bolsas utilizadas para praia, né? Para guardar coisas. Então, essa sintonia com a imagem, isso sim que a gente está tentando passar para vocês, tá? Essa sintonia com a imagem, a sintonia das cores, das formas e com todo o contexto que forma a identidade visual, tá? Vamos passar para a próxima imagem para ver aqui um pouco mais. Tá aí, essa outra imagem já mostrou outras cores, né? Já mostrou aqui uma mudança de ponto, né? Uma mudança de forma, aplicação do tag, né? E assim, também esse sintonia com a praia, que eu acho que tem tudo a ver. Não vamos entrar em consideração sobre a questão técnica do produto, mas que ele também não deixa a desejar quanto à sua sintonia com a sua identidade visual. Eu consigo perceber características marcantes nessa bolsa, assim como a outra primeira, que levam a essa questão de unidade com a identidade visual da marca, tá? Essa daí já é uma mochilinha tipo estudante, uma mochila até um porte bom, né, grande, e aplicação do tag também, né? Pode ver a sintonia, a manutenção das cores, né? E isso é muito importante, tá? 3 bolsas, e as 3 bolsas, todas elas tinham a manutenção das mesmas cores e a manutenção das cores nos seus produtos, a manutenção na sua identidade visual, né? Seja no seu cartão, seja no seu post da internet. Isso tudo vai contextualizar e virar um elemento muito forte, né? Que fala de forma... fala no plural, né? Fala no nós, né? Não é no singular. Então, a identidade visual sempre é nós, sempre vai ser no plural, tá? Então, vamos lá, vamos avançar um pouco. Essa outra bolsa, uma bolsa lindíssima, mas ela tem um diferencial aí muito grande, que é uma mudança do ponto, né? Ele traz um ponto diferente. Eu acredito que esse ponto, esse elemento aí, apesar de diferente, você ainda vai reconhecer como um produto do grupo, né? Ele foge um pouco, mas ele não foge por completo. Então, tá aí a limitação foi colocada. E essa limitação, pessoal, é o que a gente chama de padrão da identidade visual, tá? Se ele pode fazer tudo o que quiser, colocar qualquer cor, qualquer traço, ele não tem identidade, né? Se eu pudesse trocar meu rosto por qualquer rosto, não seria eu, né? Não teria minha identidade, né? Então, essa identidade é o que a gente busca manter e fazer com que vocês entendam da importância de se trabalhar dentro de um limite, tá? Mais um outro exemplo, né? Que é aquelas sacolinhas, é uma bolsa tipo sacola, né? Aquela que você puxa assim, ela fecha, né? Então, assim, também totalmente dentro dessa sintonia, tanto com o logo quanto com as cores, assim, não tenho nem nada a dizer desse produto, né? Totalmente sintonizado com a sua identidade visual, e isso fortalece, porque você tem uma coleção que ela tem uma unidade muito forte, né? Onde não se existe uma perca de, tipo assim, eu tenho cada um com a cor, isso aí vai significar o quê? Uma perca muito grande, né? Aí não, aí o cor marcante é o marrom, a cor marcante é o azul, né? Então, assim, está bem forte e sintonizada com toda a sua identidade visual.
Essa outra bolsa aí também, muito sintonizada, utilizou um cinza, né, que talvez fuja um pouco de algumas demais, mas que também entra totalmente em sintonia com a identidade visual do grupo, que ele se dispõe a fazer. E como eu falando, não precisa ter essa limitação absoluta. Todos os produtos têm que ser de uma cor X ou Y. Não, tem uma limitação, e aí você vai mesclar, uma ou outra pode ter sim uma barra, diferente, isso não vai trazer um prejuízo visual para a sua marca. Outras coisas sim trarão prejuízo, isso não. Tá? Novamente, reforçando, né, um outro produto que mantém as mesmas características, né, visuais, de cor, né, o marrom ao fundo, a parte superior em azul, né? Provavelmente esse azul, até mesmo para reforçar mais ainda, poderia ser feito um azul específico do grupo, né? Ou seja, o azul ser limitado. Esse grupo vai trabalhar com vários tipos de azul? Não, ele vai limitar. Só vou trabalhar com esse tipo de azul, tá? Se eu for trabalhar com outra cor, o marrom vai ser esse marrom aqui, né? E aí criar as variações dentro desse panorama de limitações de cores, né? Que isso tudo faz parte da identidade visual. Né? No caso, uma bolsa, que eu vejo uma bolsa bem jovem, né? E aí a imagem do fundo, que a gente até um pouco parou de falar, porque trouxe um pouco dos mesmos elementos, mas isso aí é uma jangada, é um produto que você olha assim, nossa, isso é do Ceará. Né? Então é um produto que você, de cara, você até imagina de onde seja, né? Do Ceará, porque traz a jangada, né? Essas cores também, esse tipo de traço, né? Então vamos lá, avançar. Bem, essa imagem aí é uma imagem bem interessante, né? Número 1 é essa areia virgem, né? De duna, bem comum da gente, seja em Jericoacoara, seja em Canoa Quebrada. Isso é uma imagem que faz muito parte do nosso dia a dia, das nossas vivências, né? Isso aí faz parte do nosso imaginário coletivo como povo cearense, tá? E assim, ela vem com um olhar diferente, não foge nem um pouco da sua identidade visual, isso aí mantém as mesmas cores. Então você vê que mudou o traço, mantém as cores, né? Então isso vai ajudar a ter uma unidade, né? Poxa, se você muda o traço, né? No caso aí com produtos, usaria o ponto, e você muda as cores, você descontextualizou tudo, você quebrou a sua unidade da sua identidade visual, né? E a gente está aqui, esses slides são bons para a gente estar falando sobre isso, né? Sobre a manutenção da identidade visual, mesmo tendo a ampliação de produtos, tá? Então no caso aí ele mudou o traço, o ponto do produto, mas manteve as cores. Poxa, quer mudar as cores? Pois mantenha o traço. Tá? Não é uma regra, mas é uma sugestão, né? Uma sugestão que você pode aplicar, uma sugestão que pode manter essa unidade, pode ajudar nessa manutenção da unidade dos seus produtos, tá? Essa bolsa aí também foi feita no mesmo contexto, né? Parece ser uma bolsa maior, que mantém também uns elementos muito similares, totalmente dentro do contexto, de todo esse contexto dessa identidade visual que é proposta, né? Mas apesar das cores serem diferentes, né? Mas isso não vem ao caso, que vem seria o contexto geral disso. Você não precisa estar combinando um sapato vermelho com um cinto vermelho e com a blusa vermelha, tá? Mas esse contexto todo ele tem que estar funcionando, né? Foi utilizado até mesmo na identidade visual deles muitas imagens com esse tipo de areia. Como você pode ver, que esse tipo de fundo foi quase que feito um detalhamento da imagem, como a gente viu nas aulas passadas, né? Então, é uma bolsa também que entra em sintonia e perfeito mesmo. O grupo está de parabéns nesse sentido, que ele desenvolve muitas peças sem fugir daquele elemento base, tá? Um outro elemento também, utilizando a madeira, né, como fundo aí, que isso aí enriquece o produto, tá? Esse tipo de cerca é muito utilizado no litoral cearense, né? Algo que transmite para o público uma proximidade, né? E a gente até falou sobre isso, né? Sobre a proximidade, está um passo à frente, tá? Ele ser lembrado, né?
Então, muito interessante também o uso dessa imagem de fundo e que vocês podem muito bem estar se inspirando nesses produtos, tá? Para desenvolver também ensaios fotográficos, também dessa parte, se limitando, mas limitando para crescer como unidade, tá? Então, finalizamos a... Bem, muito obrigado por assistirem essa aula. Nossa aula de hoje, a gente está finalizando, tá? Queria agradecer a presença... falei a mesma coisa. Bem, eu queria agradecer a aula de hoje, né? A presença de todos aqui. Fechando a aula de hoje, Fechando a aula de hoje, né, nosso conteúdo sobre o catálogo de vários produtos artesanais que sirvam de inspiração para vocês, tá? E não percam as próximas aulas. Fui!